Nós estamos chegando ao fim do Sermão do Monte. E vamos estudar hoje a parte que diz, a partir do versículo 15 até o versículo 23. A Escritura diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, o figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar bom e maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui, meus irmãos, nós temos uma mensagem de Jesus Cristo, exatamente depois de ter ministrado acerca dos titanes no reino dos céus e ter trazido dentro da realidade espiritual tudo aquilo que Ele quer que o ser humano faça para entrar no reino dos céus. E nos estudos passados nós vimos como Jesus chega e diz o seguinte: vocês já sabem disso tudo, agora vocês têm que tomar uma decisão. Existem duas portas, uma porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz à vida. Mas existe uma porta que é larga, que o caminho é espaçoso e conduz à morte. E se vocês querem o caminho que conduz à vida, vocês têm que passar pela porta apertada. E nós já vimos o seguinte, que nessa porta estreita, isto é, passar por Jesus, é deixar todo o pecado, é deixar toda a miséria, deixar tudo aquilo que não presta, para uma maior compreensão espiritual no caminho que é Jesus, em direção à vida eterna. Então nós estamos agora, entramos na porta e começamos a participar do caminho. Exatamente quando começamos a participar do caminho, é que Jesus vai fazer observações do que possa acontecer neste caminho. É interessante que nós temos isso, porque Deus desde o princípio fez isso. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele disse ao homem algumas observações. E agora Ele coloca o homem no caminho. O homem passa por Cristo, que é a porta estreita, e vai pelo caminho apertado. Mas Ele diz: cuidado, que é no caminho apertado onde vão surgir muitas dificuldades espirituais. E o primeiro grito que Ele dá é o seguinte: eu quero que vocês prestem muita atenção, porque agora eu vou mostrar para vocês os pedradores da vida espiritual, da caminho espiritual. Pedradores, só que pedrador é aquele que destrói. E os predadores, você sabe, você que deve assistir o Reino Animal, eles ficam de uma forma de soslaio para fazer uma surpresa, enganar a presa e destruir. A mesma coisa é na vida espiritual. Então ele se refere a esses pedradores, os denuncia e denomina de falsos profetas. A primeira pergunta seria esta: por que falsos profetas? E ainda mais, no caminho, ainda encontrar dificuldades?
Pois a maior de todas as dificuldades no caminho são os falsos profetas. Os falsos profetas, a primeira coisa que nós temos que observar é que nós temos que ter uma capacidade espiritual para examinar se aquilo que é falado para nós, ou como profecia, ou mesmo a interpretação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, se está sendo falado a verdade. Porque nós vivemos, não é só agora, mas em todas as fases da vida do cristianismo, desde a época de Cristo, sempre houveram falsos profetas. E quando nós nos referimos a falsos profetas, eles não agem de uma forma leônica, eles não agem de uma forma de alguém voraz para devorar, mas eles agem, Jesus diz que eles agem como lobos com pele de ovelha. Vamos estudar essa expressão mais tarde, mas só para que tenhamos uma ideia. Alguém que é uma coisa está coberto com outra. Então a aparência da pessoa não é real que ele é, a aparência é outra. Você quer ver como nós poderíamos ilustrar e a pessoa pode se enganar com o exterior de outro? A história de Isaac. Isaac estava velho, teve um filho que pegou pelo do animal, colocou no seu corpo, e quando o pai passou a mão, disse: olha, a voz é do meu filho Isaac, meu filho Jacó, mas os pelos, a cobertura que está sobre o seu corpo é a cobertura do meu filho Esaú. Então são pessoas que vão parecer demais com as pessoas verdadeiras. A diferença vai se mostrar adiante, principalmente no resultado do que aquelas pessoas dizem ou do que aquelas pessoas ensinam. Aí que vai aparecer a diferença. Então, os falsos apóstolos são aqueles que colocam tropeço, aqueles que resolveram entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho que é Jesus Cristo. Agora não é mais um problema de entrar pela porta, porque as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que se decidiram com Cristo, eles já entraram pela porta. Mas agora, depois da porta, vem o caminho. O caminho é estreito. E exatamente na estreiteza deste caminho que esses pedradores, os falsos profetas, vão aproveitar para trazer transtorno na caminhada espiritual em direção à vida eterna. Eu sei que a essa altura o meu irmão, a minha irmã já começa a trazer à memória alguns fatos na sua caminhada espiritual, e pessoas que quiseram lhe atrapalhar na caminhada espiritual, com ensinamentos falsos, com mentira, com formas de piedade que não é a bíblica, mas de alguma forma procuraram atrapalhar. Você já deve trazer à mente exatamente alguma coisa. Porque no caminho, meus irmãos, é que aparecem as dúvidas da vida espiritual. É no caminho que começa o diabo, através de seus falsos profetas, dele não é falso, é profeta dele, mas os falsos profetas, ele começa exatamente a fazer um trabalho para nos manter distantes da vontade de Deus no caminho. Porque no caminho é como a saída de Ló de Sodoma e Gomorra. O Senhor diz algumas coisas que parecem ter pouco sentido.
Mas são coisas que a desobediência àquilo que o Senhor manda traz a destruição da vida. O que tinha de mais quando saíram de Sodoma e Gomorra? Olhar para trás. Olhar para trás é um gesto que todo mundo tem em comum. Mas só que o Senhor disse: vocês não olhem para trás. Não interessa a vocês a destruição de Sodoma e Gomorra. Interessa a vocês o caminho que está na frente. Por isso que o profeta diz: este é o caminho, andai nele sem vos desviar de nem para a direita nem para a esquerda. Então a posição que tomarmos após passar a porta é que vai decidir a vida eterna. Não é como dizem os calvinistas, que aqueles que já são determinados para a salvação pode fazer o que quiser, ou aqueles que são determinados para a perdição pode buscar a salvação que quiser, também não tem jeito. O calvinismo puro. Mas a Bíblia é o seguinte: aquele que perseverar até o fim. Então quando diz aquele, está incluindo qualquer pessoa, está incluindo qualquer classe religiosa, está incluindo qualquer ser humano que passe esta porta e se segure na verdade de Deus, na verdade de Cristo, a segurança melhor. Quem perseverar até o fim. Então qualquer um que perseverar até o fim. O perseverar é depois da passagem da porta, é quando nós estamos no caminho estreito que é Jesus. Muito bem. O interessante nesse texto, e eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 15, é a expressão: acautelai-vos de quê? Dos falsos profetas. Não vamos confundir falsos profetas com falsas profecias. Falso profeta é uma coisa, e uma profecia falsa é outra. O sentido geral aqui de falso profeta é exatamente aquele que tem um conhecimento da palavra, sabe que o nome de Jesus tem poder, então é alguém que toma a direção do caminho para você persuadir as pessoas da caminhada. Ele tem conhecimento da palavra, só que ele modifica as coisas da palavra. Ele cria fatos e circunstâncias que não existem na palavra. Ele cria um evangelho à parte, ele cria uma doutrina à parte, ele cria coisas à parte dentro da palavra, exatamente para que as pessoas percam o norte, percam o alvo que é Jesus Cristo, na simplicidade do evangelho. Então os falsos profetas são estas pessoas, e além de tudo, eles sabem que o nome de Jesus tem poder, e ele usa o nome de Jesus para realizar muitas coisas. É por isso que nós não vivemos de milagres, nós não vivemos de línguas estranhas, nós não vivemos de profecia, nós não vivemos de curas. Nós vivemos do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus. Agora, dentro do Evangelho de Cristo, tem milagres, tem profecia, tem línguas, tem dons espirituais, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo, tem muita coisa dentro deste caminho. Tá certo? Mas essas coisas, elas têm que ser feitas de acordo com a determinação do Senhor. Posso até começar dando alguns exemplos. Como o povo é guiado por profetas, profetisas, falsos profetas, mesmo sem haver a falsa profecia, mas existe um falso ensinamento na Bíblia Sagrada. Tá certo? Porque a falsa profecia é diferente. A falsa profecia é alguém que não tem conhecimento e inventa as coisas. Aqui não está dizendo que a profecia é falsa, está dizendo que o profeta é que é falso. E como este profeta é falso, ele nesta caminhada, ele consegue exatamente modificar muitas coisas
do princípio de Deus, trazendo heresias e apostasias para o meio do povo de Deus. Pastor, será que isso não foi naquele? Não, hoje em dia existe. Não sabem que hoje em dia está muito difícil pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, a gente vive o Evangelho da facilidade. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da facilidade. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do nega-te a ti mesmo. Renuncia a ti mesmo. Toma a cruz e me segue. Não é tomar a cruz de Cristo, é tome a sua própria cruz. Isto é o Evangelho que você vem com os seus problemas, e muitos desses problemas vão te acompanhar a vida toda. Jesus não promete modificar os teus problemas na tua vida. O que Jesus promete é o seguinte, lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados de pecados. Aí ele diz, eu vos aliviarei. Os alivio do pecado. Jesus não está dizendo que vai aliviar dos problemas, como muita gente prega. Jesus alivia dos pecados. Aí Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? É exatamente a minha e a tua subordinação à vontade de Deus através de Jesus Cristo. É quando o Senhor diz não, eu também digo não. Isto é, eu estou debaixo do jugo, eu estou debaixo do domínio de Cristo. Então quando o Senhor diz não, eu também digo não com Ele. Se o Senhor diz sim, eu também digo sim com Ele. Então o jugo de Cristo é a submissão que eu tenho a Cristo em qualquer circunstância. Quando se me joga uma situação diferente da vontade de Deus, eu desprezar aquela situação e permanecer segundo a vontade de Deus. Isso é o jugo de Cristo. É o sofrer pelo Evangelho. É o porfiar nesse caminho para que chegue realmente ao fim dele. Então, no meio desse caminho, quando nós passamos a porta e chegamos no caminho, muita gente diz, opa, agora eu já aceitei Jesus, acabou tudo. Não. Primeiro empecilho que chega, os falsos profetas. Os falsos profetas. Então, quem serão os falsos profetas? Eles são personagens do nosso dia a dia cristão, que tentam desvanecer a mensagem do Senhor no nosso coração e procuram implementar, conforme eu já disse, as heresias e as apostasias no meio da igreja. Esses dias a Aloíde estava ali veio uma amiga nossa, cheguei, ela estava conversando, quando eu cheguei, e aquela amiga disse o seguinte, meu comércio está meio ruim. Aí outra que estava junto disse assim, eu tenho um vidro de óleo que me foi dado, e nós vamos ungir esse comércio todo aqui, e você vai ver o milagre que vai ter. Aí a Aloíde, como tem intimidade com a dona daquele negócio, começou a conversar e mostrar que não era aquilo. A verdade era outra. Como a Dilson é temente a Deus, você não fala uma coisa duas vezes para ela. Você não fala uma coisa duas vezes. Já aconteceu o caso entre nós, né, Loide? De coisas dificílimas na vida dela de ser abandonada. Ela contou? Coisa dificílima de ser abandonada na vida dela. Um dia ela estava fazendo um troço aqui no meu rosto. Que aqui, com muita mancha, tem que estar fazendo um negócio lá. E eu olhei para ela e comecei a falar com ela. Terminei de falar, ela olhou para mim e disse assim, foi Deus que te mandou falar com isso. E fugiu daquela situação imediatamente. Então ela temente a Deus. A Loide mostrou que aquilo não estava certo. E realmente, falsos profetas não é só aquele que prega
no púlpito e está pregando para grandes multidões. É aquele que engendra no meio do povo exatamente coisas que não são bíblicas. Aí a gente foi mostrar. Cheguei e completei, mostrando também com ela, que a unção é uma representação do Espírito Santo na nossa vida. Banco não tem espírito, cadeira não tem espírito, carro não tem espírito, para ninguém estar ungindo o carro, ungindo chave. A gente ora, que é o que a Bíblia manda orar. E aquela pessoa ficou conturbada ali, como que aceitou, né? Ela recolheu aqui, deixou tudo de lado. Então são ensinamentos assim, quando a Bíblia diz: está alguém de vós doente? Aí Tiago 5:17, chame os presbíteros da igreja, e eles ungem com óleo em nome do Senhor. E a Bíblia diz que a oração da fé cura o doente e o Senhor restabelece. Então a unção, está aqui, um falso profeta. Falso profeta ensina isto. Eles pegam um texto bíblico e ensinam ele distorcido. Eles ensinam que o quê? Qualquer pessoa pode pegar óleo e sair ungido. A Bíblia não diz isso. A determinação tem assim: chame os presbíteros. Presbítero, evangelista e pastor da nossa igreja é a mesma coisa. Então, essas 6 classes de pessoas. Ah, eu sou diaconisa. Então você não vai ungir ninguém. Você não tem competência espiritual para fazer isso. Eu sou evangelista. Você pode fazer. Eu sou presbítero. Tudo bem. Eu sou pastor. Tudo bem. Biblicamente falando. Biblicamente falando. Tá certo? O outro pacto também, já que eu pedi isso aqui, eu vou mexer muita coisa. E falso profeta, eu vou mexer nos 2 lados. Vou mexer assim do falso profeta e da profecia falsa. Você não pode também estar sendo ungido por qualquer pessoa, não é só você ungir, não. Ah, eu vou te ungir. Vai. O que você é? Não, eu estou com esse óleo santo aqui. Havia no Velho Testamento um óleo consagrado. No Velho Testamento. No Novo não existe isso. Não existe essa concepção. Então qualquer pessoa, hoje em dia você chega e acontece isso. Um dia eu cheguei numa igreja. Estava vendo um trabalho muito grande, aquilo era uma multidão. Eu fui pregar. Talvez o pastor me chamou mais para pregar. Acabou de pregar, uma vasilha cheia de óleo assim. Ele disse: agora nós vamos ungir esse povo aí. Eu falei: ungir esse povo? Aí perguntei: eles são crentes? Não, aí tem crente, tem mais. Eu não vou não, você vai sozinho. Eu não vou usar o Espírito Santo em cima do ímpio. Porque a Bíblia diz que o crente é que é o templo da habitação do Espírito Santo. E depois comecei com ele bem claro. Eu falei: não fui por causa disso. Olha para mim e fica rindo. Não, isso é apertar muito. Você vê que se a gente faz assim, o culto da unção, vem gente demais. A nossa função não é gente demais nem gente de menos. É levar o povo para o céu. Então outra coisa que eu não uso é o descrente. Onde está a base, pastor? Abra Tiago 5,17. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Ele não diz isso. Se você chegar onde estiver um doente, mas a outra diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, eles vão ungir com óleo. E diz outra: você vai confessar os seus pecados, o Senhor vai te perdoar. Então, se o doente não está bem com Jesus, ele vai se reconciliar com Cristo também. O incrédulo não, ele tem que aceitar Jesus. Já contei para vocês 1000 vezes e repito. Uma irmã aqui da igreja, não mora mais aqui no Gama, um dia me levou numa casa para orar por uma senhora cancerosa. Chegou, me trouxe um óleozinho e disse: pastor, vamos ungir. Ela quer ser ungida. Eu falei: a senhora é crente? Não. A senhora quer aceitar Jesus? Não. Então vou orar pela senhora, me unge.
Mas se o Senhor me ungir, eu vou ficar bom. Eu digo, por mim, a senhora não cansa. Agora, se a senhora aceitar, eu vou te ungir. Nós somos colocados diante de circunstâncias que nós temos que decidir. E nós temos que conhecer a palavra para não ser levados na decisão. Quer dizer, quem que não fica tentado diante de uma mulher com câncer, dizendo, eu tenho certeza diante de Deus que o Senhor me ungiu, eu vou ficar bom. Eu tinha duas coisas a fazer. Ou fazer o que ela queria e sair do centro bíblico, ou manter a posição, que foi uma posição que não foi muito boa, nem para mim, nem para ela, nem para ninguém. Mas no caso de preferência, eu preferi tomar atitude bíblica. Eu falei, não, você só quer aceitar Jesus, eu vou orar pela senhora, o Senhor vai perdoar teus pecados, eu vou te ungir. Não quero. Então vou orar pela senhora, que a Bíblia me manda colocar a mão, orar pelos enfermos, me manda orar pelos enfermos, é geral. Não faz separação se é crente ou se não é crente. Então o que é isso? Por que aquela mulher pensa daquele jeito? Porque existem pessoas numa gradação aos olhos dos homens muito grande que ensinam isso. Leva para as suas igrejas uns montes de óleo, vende aquilo para o povo, diz que vem ungido não sei de onde, às vezes vai bem no fundo da igreja, enche aqueles vidrinhos de óleo e diz que vem não sei de onde, ungido não sei de onde. É tanto óleo que vem desse ungido que eu acho que não tem que avião consegue carregar. É carga demais. É carga demais. Não entende o meu negócio? E cada um anda com um óleozinho ungido aqui no bolso. Eu chego numa casa para orar. Então, vocês têm algum óleo cheiroso aí? Tem não? Traz óleo de cozinha mesmo. Põe um pingo aqui na minha mão. Eu vou orar agora. Naquela hora eu consagrei aquele óleo ao Senhor. Ele passa esse óleo consagração. Eu uso a pessoa. E o pessoal do Brasil para Cristo é tranquilo. Não cai nessa cilada mesmo não. Então veja, é a ação do falso profeta trazendo um ensinamento que não é bíblico para deturpar o caminho de Deus, fazer as pessoas desobedecerem a Deus. Foi o que o diabo fez, não é? O que tem tu comer isso aí? Não vai te fazer mal. O que Deus está com esse óleo ungido? Tanto faz ele como isso, não vale nada. É a mesma coisa. Não, Senhor. Quando o Senhor diz não, o Senhor diz não. Quando o Senhor diz sim, então o Senhor diz sim. Mas os falsos profetas, meus irmãos, eles são personagens do passado, dos nossos dias, tá certo? E vão ser personagens do futuro, até a vida de Cristo. Eles vão continuar tranquilamente. O falso profeta, ele é um cristão, no seu dizer, entende? De uma profissão de fé pura, de uma lealdade e dedicação mais a indivíduos do que a palavra. A preocupação do falso profeta, ele não está na palavra, está na pessoa que está diante dele. A pessoa que está diante dele é que vai representar aquilo que ele vai ter que fazer. Quando eu falo falso profeta, no sentido daquele ministro no púlpito, nós temos no Brasil grandes pastores que são camaleões. No púlpito da igreja ele pega uma coisa, mas quando ele é convidado para ir para um local onde ele mesmo condena, ali ele vai pregar exatamente o que aquele pessoal quer ouvir. O profeta de Deus não fala o que a pessoa quer ouvir. O profeta de Deus não fala segundo o seu coração, ele fala segundo a vontade de Deus. Existe uma ação diferente exatamente na Bíblia. A Bíblia nos conta sobre falsos profetas. E esses falsos profetas normalmente são bem recebidos pelo povo, porque eles têm uma coisa diferente. O crente não tem coisa diferente, o crente é igual ao que o crente tem, o Espírito Santo. O que o crente tem que ter diferente é do mundo, e não nós, aqui entre nós não temos diferença como cristãos. Nós somos iguais diante de Deus. Agora o Senhor reparte os seus dons como Ele quer, a quem quer, para que Ele haja naquilo que for útil. E não é útil a uma pessoa, útil à igreja. A utilidade dos dons espirituais
ela não é para uma pessoa, ela é para a igreja. E essas pessoas usam a utilidade como se fosse para eles. Isso já acontecia no Velho Testamento. Abra o livro de Jeremias, capítulo 23. E vamos ver a história aqui. Jeremias, tempo complicado, vida complicada. No capítulo 23 de Jeremias, ele começa no versículo 9. Quando chega no versículo 11, ele diz o seguinte: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. No versículo 13 diz: nos profetas de Samaria bem viam loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Profetizavam da casa de Baal e faziam errar o meu povo. Era o profeta de Israel. Só que eles estavam profetizando segundo Baal, segundo os costumes diabólicos, segundo tudo que não presta. E a pessoa olha e diz assim: não, isso é um profeta, isso é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se está falando, eu vou curvar minha cabeça. Mas aquele seguinte: faziam errar o meu povo. Mas os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda: comete adultérios, andam com falsidade, expulsam as mãos dos malfeitores, para que eles se convertam na sua... esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tomado para mim, se tornado para mim, como Sodoma e como os moradores de Gomorra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, lhes darei a beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Não eram profetas estrangeiros, eram os profetas de Jerusalém. Eram aqueles que tinham a obrigação de profetizar por Deus, falar por Deus, mas eles estavam falando por Baal. Versículo 16: assim diz o Senhor dos Exércitos: não teis ouvido as palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca de Deus. Então aqui nós temos dois tipos de profecias com os profetas, dois tipos de profetas: um que fala da visão do seu coração e outro que fala da parte de Deus. O que é falar da visão do coração? Eu sabia que a Fátima está com raiva de mim, teve um problema. Então agora eu vou falar para a Fátima como se o Senhor estivesse me mandando falar. Muito obrigado. Eu vou já lá. Tá certo? De repente eu tive o Caleb me fez uma raiva. Eu não tenho coragem de falar com ele. Apesar que eu e o Caleb, a gente conversa muito, né, Caleb? Não tem esse papo entre nós, não. Eu estou muito feliz de vê-lo aí, viu, Caleb? É seu lugar, meu filho. Ajudando aqui seu tio, viu? Então o que acontece? Caleb me fez um troço. Eu não tenho coragem. Mas o Caleb é meu culto hoje. Opa, é hoje. Olha o Senhor. Então não tem que falar, o profeta não tem que falar aquilo que sente no seu coração. É aquilo que Deus coloca na vida dele. Há uma diferença muito grande. É aquilo que Deus coloca e não aquilo que desce ao nosso coração, aquilo que está à vontade no coração. Versículo 16: assim diz o Senhor dos Exércitos: não teis ouvido as palavras
dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, falam da visão do seu coração e não da boca de Deus. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda no seu propósito, no seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Eu já vi esse tipo de profecia? Pois no tempo de Jeremias já tinha. Jeremias está brigando com esses caras. Eu já vou ler Bíblia mais do que tudo. Versículo 21. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Qual é o profeta que não é mandado por Deus, está falando como se Deus tivesse mandado? É aquele que está procurando deturpar o caminho que o Senhor mandou que andemos nele. É aquele que quer tirar-nos da verdade, do conhecimento de Deus, como se Deus continuasse se revelando. A revelação de Deus que tinha que ter, o Senhor Deus já deu. E teve o cuidado de fazer com que ficasse gravada. Por quê? Para que cada dia um chegasse e acrescentasse mais coisas. Cada dia aparecia um profeta aí, como tem o nome de profeta, como tem o nome de homem de Deus, então vamos multiplicar as coisas. É um dos motivos que a nossa igreja não tem apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo, segundo a Bíblia, ele é responsável pela doutrina. A igreja está edificada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então existe a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Eles são aqueles que a igreja foi edificada. Então quando se constitui uma igreja com apóstolo, eles chamam normalmente de igrejas apostólicas, né? O que acontece? Ali está uma pessoa que o caráter de vida dele vai definir pontos doutrinários da igreja, exatamente porque se ele fosse realmente apóstolo, ele podia acrescentar. Porque a igreja está edificada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. É por isso que nós temos livros bastante cheios de heresias, cheios do que não presta, escrito por homens de grande valor, e todo mundo se curvando diante dele. Porque o povo gosta. O povo gosta. Porque o caminho realmente, ele é apertado. A porta é apertada, a porta é estreita, o caminho é apertado. E nós não podemos parar na nossa caminhada para ouvir essas besteiras, né? Versículo 22. Mas se estivessem no meu conselho, então falariam as minhas palavras ao meu povo, e fariam voltar do seu caminho e da maldade das suas ações. Olha o evangelho da facilidade. O evangelho da facilidade se acabando. Então aqui não é outra coisa. Como é que o homem se aparta das suas maldades, das suas más ações? Com arrependimento, com a renúncia, abandonando as coisas malignas e buscando as coisas de Deus. É aí que existe exatamente esta mudança de posição. Tá certo? Quando nós vamos na palavra de Deus, ainda prosseguindo, aqui mesmo em Jeremias, no capítulo 28, vou mostrar para vocês a discussão entre dois profetas. Capítulo 28, Jeremias e outro profeta, eles profetizavam para o povo de Deus. Só que Jeremias dizia uma coisa, Jeremias só dizia coisa ruim para aquele povo. No capítulo 28, o Senhor vai destruir, o Senhor vai. O profeta Ananias chegava e disse: não, o Senhor vos dá a paz, a bênção de Deus está com vocês, vocês vão ser mudados dessa situação. E Jeremias dizia: não,
Jeremias pega um dia, coloca um jugo no pescoço, aquela canga de boi, e entra no meio do povo e diz que Deus iria tirar o povo daquele jeito. Ananias diz que, cheio do poder, o poder era tão grande que ele quebrou a canga de Jeremias e disse tudo que Jeremias disse. Só que Jeremias ouviu disse: olha, daqui a 2 anos no máximo, isso vai acontecer. E tu vai morrer ainda. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Sedequias, rei de Judá, no 4º ano, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e todo o povo, dizendo. Então ele não estava falando para o mundo, ele estava falando na casa de Deus naquela época. Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo de Babilônia. Depois de 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que estão, que Nabucodonosor trouxe, rei de Babilônia, levando para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, que quebrarei o jugo do Senhor. Aí Jeremias levanta, versículo 5, olha a discussão dos profetas. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias. Jeremias não perdoou o falso profeta, ele não deixou ele sair para falar na cara. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse Jeremias, o profeta: amém. Assim faz o Senhor, confirme as tuas palavras, com que profetizaste, e torne a trazer o povo dele de Babilônia. Aí no versículo 7 diz o seguinte: mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos do povo. Os profetas que houve antes de ti e antes de mim, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, contra grandes reinos, guerra, mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será reconhecido por aquele a quem o Senhor de verdade falou. Aí Ananias chega e diz: então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo. Um espetáculo, né? O profeta diz uma coisa, o outro diz outra. E agora, quem está com a verdade? Um falando segundo a visão do seu coração para agradar o rei, e outro falando segundo a vontade de Deus. Assim diz o Senhor: quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passar 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi no caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta. Jeremias dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor: jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos: eu jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servir Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servir-o até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes o que este povo o confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 28 registra 2 profetas discutindo uma mesma profecia. Um trazendo uma palavra dura, e o outro dizendo: não é assim não. Só que ele morreu, a Bíblia diz que 7 meses depois, no 7º mês ele morreu, e o que
Jeremias profetizou, realmente veio a se cumprir. Então veja, irmãos, muitas pessoas estão falando dos sonhos do seu coração, estão falando dos sonhos que tiveram à noite, estão falando porque conhecem as pessoas. Eu estou vendo aqui, o pastor Elias está muito aflito, agora eu vou falar com ele, sabe? Olha, pastor, eu chegar, pastor, o que é que está vendo, meu filho? Quer que eu te ajude? Então nós nunca devemos dar lugar ao diabo querer tomar o lugar do Espírito de Deus, que recebe em nossa vida a mensagem profética para transmitir para o povo. Então eu estou mostrando para vocês um jeito. Ananias não estava no mundo. Ananias era um profeta de Gibeão, era um profeta que estava no meio do povo, era um profeta de confiança no rei, era um profeta exatamente que era pago pelo rei para viver profetizando. Então Ananias tinha medo de perder o que? O emprego. Ele era profissional, era um profeta profissional, ele tinha medo de perder o emprego. Ele comia na casa do rei, ele vivia na casa do rei, ele ganhava na casa do rei. Se ele fosse falar alguma coisa contra o rei, o que é que ele dizia? Não, vou arranjar outra, pai, então não presta mais. Muita gente está com medo de falar a verdade. E dizem mesmo, se eu falar isso na igreja, o povo vai, ó. Eu sabendo ele que se você falar a verdade, se você falar a palavra de Deus, por mais dura que seja, existe uma coisa chamada Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que habita em nós, que entra em comunhão com o Espírito do nosso irmão, e nós começamos a sentir que aquilo vem de Deus, e o que vai ver na nossa vida é exatamente uma multiplicação, tanto material como espiritual. Nessa caminhada nós vamos ver muita coisa. Vou mostrar para vocês que muita coisa que a gente condena, eu vou mostrar para vocês exatamente que está na Bíblia, na profecia bíblica. E as outras pessoas afrouxam, porque isso não deve ser aplicado, isso não é mais pecado hoje, isso já deixou de ser pecado. Aquilo que era pecado na época de Adão foi pecado. Até a volta de Jesus, até o fim da grande tribulação, ainda continuará sendo pecado. Só vai mudar esse conceito, eu não sei como, porque nós só conhecemos até um certo ponto. De um certo ponto da Bíblia em diante nós não conhecemos, está entregue a Deus e principalmente a Jesus Cristo. Mas é interessante que nós tomemos esse cuidado. Ananias é o profeta das grandes promessas. Então Ananias é o profeta de quê? Da teologia positiva. É o profeta da teologia positiva, só vai acontecer coisa boa. Levanta a mão, irmão, diga amém, amém. Pois é, amém, você está dizendo amém, você está sendo abençoado. Você vai ser abençoado quando serve ao Senhor. Serve ao Senhor de todo o coração. Quando você for obediente a Deus e a sua palavra, quando você se curvar diante do Senhor, você vai ser abençoado. Você nem precisa pedir, mas você chega a um ponto para dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, faze de mim conforme a tua vontade. Então é muito interessante que nós entendamos isto e entendamos acerca do que devemos fazer, o que devemos ouvir, o que não devemos ouvir. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira, 9h10 do meu relógio. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira esse assunto, e nós vamos entrar em mais termos. Nós vamos verificar a linguagem dos falsos profetas, nós vamos ver as características de um falso profeta, e nós vamos ver biblicamente como conhecer um falso profeta. Nós veremos em estudos posteriores. E falando de falso profeta, não preciso falar do verdadeiro profeta, né? Eu mostrando tudo que o falso tem, você tirou tudo isso que não presta, você está diante do profeta de Deus. Amém. Deus os